A Bíblia falada. Este livro é o livro de 2 Samuel, capítulo 1, que diz assim o título desta leitura: Davi é avisado da morte de Saul. Capítulo 1 e versículo 1. Depois da morte de Saul, voltou Davi da derrota dos amalequitas e permaneceu 2 dias em Ziclag. No terceiro dia, veio um homem do arraial de Saul, com as vestes rotas e terra na cabeça. Chegando ele a Davi, lançou-se ao chão e se inclinou. Perguntou-lhe Davi: De onde vens? Respondeu ele: Escapei do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: O que aconteceu? Conta-me. Ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Perguntou Davi ao moço que lhe trazia as novas: Como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso ao monte Gilboa, a Saul, e Saul estava encostado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: Eis-me aqui. Ele me perguntou: Quem és tu? E eu lhe respondi: Sou amalequita. Então ele me disse: Aproxima-te e mata-me, porque estou com muita vertigem e toda a minha vida está ainda em mim. Saul estava ferido. Havia tentado se matar, né? Esse é um comentário que eu estou fazendo. Davi havia tentado se matar, né? Se suicidar, com vergonha, e se lançou sobre a lança, a própria lança, mas não conseguiu morrer, né? Não conseguiu o objetivo, que era a morte. Então pediu ajuda a esse amalequita que estava passando. Esse é um comentário, né? Agora seguindo aqui, capítulo 1, versículo 10. Assim me aproximei, o amalequita dizendo, né? Assim me aproximei dele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei a coroa que trazia na cabeça e o bracelete que estava no seu braço e os trouxe aqui a meu senhor. Então Davi apanhou as suas próprias vestes e as rasgou. Assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço que lhe trouxera a nova: De onde és tu? Respondeu ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Disse-lhe Davi: Como não temeste estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: Chega-te e lança-te sobre ele. E o moço o feriu, de sorte que o morreu. Davi fez isso porque em outras situações
Davi teve a chance de matar a Saul, mas não fez, porque temeu a mão de Deus, considerando que Davi, mesmo desobediente, era um ungido do Senhor. E Davi, sendo um homem de Deus, conhecedor da palavra, ungido do Senhor também, não quis matar a Saul. Por isso não perdoou ao amalequita, que não pensou, simplesmente foi lá e matou a Saul, pensando ele estar fazendo o correto. E Davi o matou. Davi deu ordem aos seus oficiais e eles o mataram, esse amalequita que havia dado fim à vida de Saul. Davi não gostou da atitude dele. Continuando, capítulo 1 de 2 Samuel, versículo 16. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Versículo 17. O pranto de Davi por Saul e Jonatas é o título da próxima leitura. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação ao arco, mandando que fosse ensinada aos filhos de Judá, a qual se encontra escrita no livro de Jazar. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem tenhais campos que produzam ofertas, pois aí foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, nunca se retirou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos, em vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata e de delícias, que adornava os vossos vestidos com ornamentos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas foi morto nos teus montes. Angustiado estou por ti. Meu irmão, Jonatas, qual querido me eras, maravilhoso me era o teu amor, mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra.